Hello, everybody! Let's start one more English class now. Vamos começar mais uma aula de inglês. E hoje eu vou te recomendar uma série e vou te explicar o porquê que ela vai ser ótima para você praticar o seu inglês e aprender bastante, muito mais vocabulary. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Bruna Aftopoulos, a sua professora de inglês, e aqui nesse canal você aprende o inglês de verdade, o inglês que realmente é falado no dia a dia, nas ruas dos países que falam inglês nativo, sem essa enrolação de vamos falar tal coisa não pode falar. Não, aqui é sem frescura e você aprende inglês de verdade e de forma muito mais simples e divertida também, né? Por que não? Por isso, a aula de hoje é sobre a nova série da Netflix. Na verdade, ela é uma minissérie, então ela é curtinha, né? É a série Midnight Mass, ou Missa da Meia-Noite, que é a tradução literal do título e também é o título que foi usado em português. E por que essa série vai ser ótima para nós que queremos praticar vocabulário em inglês? Bem, essa é uma série, de certa forma, o que a gente vai conseguir ver e ouvir em relação ao inglês, bem diferente de outras séries que tem por aí. Então eu vou te contar um pouquinho para te convencer a assistir essa série, mas eu não vou dar spoilers, ok? Então, essa é uma série que a gente pode enquadrar no gênero thriller, gênero suspense e um pouquinho horror, um pouquinho também de terror, tá? Então, ela é uma série aí que fica no meio termo aí entre thriller and horror, suspense e terror. Então, se você gosta desses gêneros, provavelmente você já vai gostar dessa minissérie. Ela, como eu disse, então, é uma minissérie, tem apenas 7 episódios e você vai aprender e vai praticar bastante vocabulário religioso. Isso mesmo. Se você é uma pessoa que tem curiosidade, já pensou em como será que é uma missa nos Estados Unidos? Como que será que é uma missa na Inglaterra? Enfim, se a gente estiver falando da questão da Igreja Católica, ela é igual no sentido de ter os mesmos rituais, de ter as mesmas passagens, né? Vai ter assim, os mesmos acontecimentos durante a missa. E aí você vai conseguir aprender em inglês as partes da missa, orações, partes da Bíblia. Eu achei isso sensacional. Por quê? Vários alunos já me perguntaram sobre isso e quando eu estudava, eu nunca tinha estudado nada sobre isso, nenhum vocabulário religioso. Então eu sabia só ali Jesus, God. Oh my God! Aquele básico, não é nem básico assim, pouquíssimo vocabulário sobre isso. E eu fui criada numa família católica, eu nunca tinha atentado a isso. Quando eu estudava, eu nem sabia rezar o Pai Nosso em inglês. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, se você não sabe, eu já morei nos Estados Unidos um período, fiz um intercâmbio, trabalhei na Disney e eu comecei a frequentar algumas missas aos domingos lá. Então, perto de onde eu morava, tinha uma igreja católica, eu comecei a frequentar. E aí que eu comecei a aprender o vocabulário religioso em inglês. Olha só que bacana, né? Então, quando eu estudava, eu não tinha conhecimento nenhum, eu não aprendi, ninguém me ensinou nada sobre isso. E aí eu aprendi morando fora, frequentando exatamente a igreja. Mas não é preciso morar fora, não é preciso frequentar a igreja, assistir várias missas para aprender o vocabulário, porque agora a Netflix nos deu aí de presente essa minissérie. Além desse vocabulário, ela é muito legal. Então, mais ou menos um resuminho aí sobre o que é essa minissérie. Ela conta uma história que se passa aí num
vilarejo, uma comunidade assim bem isolada, fica numa ilha. E aí essa ilha, ela é um pouquinho distante do continente, né? O pessoal fala aqui, né, sobre a série, que ela fica cerca aí de 50 quilômetros do continente. Então, é um pouquinho afastada. E é um vilarejo, além de ser isolado do continente, ele é muito pequeno. Então, são poucos habitantes. São cerca aí de 127 habitantes nesse vilarejo. E essa comunidade é muito religiosa, muito católica, extremamente católica. E aí, a gente sabe o que acontece em comunidades extremamente pequenas e extremamente religiosas. Acontece muita fofoca, o pessoal sabe da vida de todo mundo, um ajuda o outro, isso é muito bom, mas acaba também tomando conta um da vida do outro, né? E é exatamente o que retrata essa série também. E aí, acontecem, né? Começam a acontecer depois que um padre novo chega aí para poder servir essa comunidade. Ele chega aí nesse vilarejo e depois que ele chega, coincidentemente, começam a acontecer alguns estranhos eventos, algumas coisas milagrosas, algumas coisas inexplicáveis. E como eles são extremamente religiosos, né? Começa aí um fervor enorme no vilarejo e essa questão religiosa toma conta da comunidade. E será que esses milagres são coisas boas ou não? O que será que estão por trás desses milagres? Será que são milagres mesmo? Enfim, o desenrolar da história acabam explicando esses fenômenos, acabam explicando o porquê que começaram a acontecer com a chegada desse novo padre Paul. E ao longo dessas explicações e aí do desenrolar dessa história, a gente consegue aprender bastante vocabulário em inglês. Primeiro, nos primeiros 2 episódios, o roteiro ele é bem para poder contar a história dos personagens. Então, ele é um pouco mais lento, os 2 primeiros episódios são um pouco mais lentos para explicar um pouquinho a história dos personagens, né, a origem, para a gente se situar no contexto ali da história. Os críticos, né, de cinema, de séries, filmes, chegaram a falar que é um pouquinho lento, chega a ser um pouco monótono, são diálogos monótonos. O que para nós, estudantes de inglês, isso é excelente, porque tem diálogos mais lentos mesmo, diálogos mais comuns do dia a dia. Então, mesmo se você está começando a aprender inglês agora, você vai conseguir praticar e absorver muita coisa já nesses 2 primeiros episódios, né? Então, isso é muito bom porque é uma série que qualquer pessoa de qualquer nível no inglês vai conseguir praticar, vai conseguir retomar algum vocabulário que aprendeu aqui nas aulas, enfim. Então, isso pra gente é muito bom. Eu não sou nenhuma crítica de cinema, nem de série, nem de nada. Sou uma English teacher. Então, eu estou dando a minha opinião em relação a essa questão da gente praticar o vocabulário em inglês. Mas fora essa questão aí de prática, eu adorei a série, tá? Eu não achei nada monótono, tá? Então, eu, como telespectadora, eu gostei muito da série. Eu gosto desse gênero, horror versus thriller. Então, eu gosto desse gênero aí de filme e de série. Além de que eu gosto muito do diretor dessa série, dessa minissérie, porque já tem outras 2 minisséries dele na Netflix também, tá? Então, se vocês quiserem, depois eu comento essas séries com a nossa visão aí para praticar inglês, tá? Você consegue assistir em pouco tempo, né? Assim, não é uma série enorme, é uma minissérie. Tem 7 episódios. Os episódios têm em média aí 50, 60 minutos. Então, não são episódios curtos, mas como são poucos episódios,
é tranquilo de vocês começarem e finalizarem em pouco tempo. Isso é muito bom para nossa prática, porque aí a gente consegue entender o enredo todo, entender todo o contexto e realmente praticar o nosso inglês. Esses 7 episódios, uma curiosidade aí, os episódios, cada um deles tem um nome dos 66 livros da Bíblia. Então, os nomes dos episódios já remetem à Bíblia e durante esses episódios, durante a narração, você vai conseguir ver realmente vários elementos religiosos. Então, várias cenas acontecem dentro da igreja durante a missa. Então, a gente consegue aí estudar vocabulário de uma missa católica. As passagens da Bíblia tem vários, é citado vários salmos, orações como Pai Nosso, Ave Maria. Então, você consegue realmente absorver bastante conteúdo religioso, né? No caso aí, católico, porque se passa dentro de uma igreja católica. Mas se você não é religioso ou se você é de uma outra religião, mesmo assim eu te recomendo essa série, vale muito a pena. Afinal de contas, vocabulário nunca é demais. E como eu te disse, me fez falta, eu nunca aprendi. E agora você vai ter a oportunidade de aprender bastante coisa assistindo uma série, o que é melhor ainda, né? Se você tem o inglês muito básico, até o intermediário, eu te recomendo assistir a série In English, com áudio em inglês, e a legenda em português para que você entenda. Pelo menos a primeira vez que você for assistir, você precisa colocar a legenda em português para você entender do que se trata. Mas se você já tem um nível de inglês avançado, você pode sim já colocar a legenda em inglês, porque, como eu disse, tem diálogos simples, diálogos comuns do dia a dia, então você vai conseguir compreender pelo contexto, pela história, mesmo se tiver palavras que você desconheça. E na hora da questão aí das orações, da missa em si, você pode assistir das duas formas, igual um aluno mais básico ou intermediário. Assista primeiro com a legenda em português e depois coloque a legenda em inglês se você tiver aí disponibilidade. Assista novamente para fazer um estudo mais aprofundado e aí você vai ter áudio e legenda em inglês. Mas independente do seu nível, sempre assista, sempre que possível, assista filmes e séries com o áudio em inglês. Você já vai conseguir absorver bastante palavras, o seu cérebro já vai entender que você está assistindo algo em outro idioma e quando você sentar para estudar vai ficar muito mais fácil. E essa prática de inglês com filmes e séries é muito prazerosa, né? Então me conta aqui nos comentários se você já assistiu Midnight Mass ou se você vai assistir, se eu te convenci a estudar inglês assistindo essa série da Netflix, porque ela é muito bacana. Eu achei muito interessante, vale muito a pena praticar inglês assistindo essa série. E me conta aqui se você quer ver por aqui no nosso canal uma cena da série para a gente estudar mais a fundo o vocabulário e deixe também sua sugestão. Que tal a gente estudar inglês com cenas de outras séries ou filmes? Me conte aqui, dê sua sugestão e, claro, não esqueça de deixar o seu like aqui para a aula da Teacher. E se você não for inscrito ainda, se inscreva e ative os sininhos da notificação para você não ficar de fora de nenhuma English class, ok? So, let's watch Midnight Mass. Vamos assistir aí a missa da meia-noite and practice English a lot, ok? So, see you next time. Bye bye.